Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no podcast Marketing e Negócios e hoje com um assunto bastante interessante e pertinente com a nossa coluna. É isso mesmo, Priscila? É isso aí, Fábio. Olá, pessoal. Hoje estamos com um assunto muito quente, uma atualização aí no mundo do marketing, com um convidado mais do que especial que está aqui na nossa cidade, mas é de fora. Vou pegar aqui minha colinha para falar dele. Ele é considerado um dos principais especialistas brasileiros em branding, com conhecimento acadêmico e de mercado. Já trabalhou em empresas do naipe de Bauducco, Unilever, Whirlpool e gerenciou o departamento de marketing dessas empresas globalmente. É mestre pela FGV, doutor pela USP, professor de pós-graduação em instituições como SPM, INSPER, Fundação Dom Cabral, FIA e PUC. É palestrante, colunista da Exame. Nossa, tomar fôlego aqui. Não acabou, não acabou. É consultor da Brandwagon, empresa de pesquisa de mercado e branding estratégico, que tem entre seus clientes Itaú, Johnson, Somos Educação, Delta Airlines, entre outros. E, além disso, é autor do livro de branding Como Fazer na Prática. E aqui vai falar com a gente, por ser coautor, já vou mostrar, dessa novidade, que é o livro do Philip Kotler, Woman to Woman, junto com ele. Marcos Bedendo, que peso! Obrigado aí pela super introdução. Fiquei muito feliz de estar aqui, de ter tido a oportunidade de fazer a palestra aqui na UniOeste, de estar aqui com vocês hoje para a gente discutir esse assunto que tem sido tão legal, assim, de eu ter tido, né, estar tendo a chance de divulgar aqui no mercado brasileiro. É isso aí, obrigado também pela presença. E começa contando pra gente, né, aquela curiosidade que todo mundo tem, como que aconteceu o seu contato com o Kotler, como que as coisas estão evoluindo? Na verdade, assim, o meu contato inicial foi com o Waldemar Furch, né, que é o autor, aí, um dos autores alemães aí do livro. A gente tinha já um contato prévio, mas foi uma coisa assim de eu ter feito uma entrevista numa reportagem sobre marketing East-to-Age. Ele acabou recebendo essa reportagem lá no Chipre, onde ele mora. E aí ele falou, poxa, cara, vi você aqui falando sobre marketing East-to-Age e tal, tenho muita vontade de lançar esse livro no Brasil. Porque esse livro não tinha sido lançado aqui ainda, ele já estava disponível em alguns países fora do Brasil. E aí ele falou, pô, queria lançar esse livro no Brasil. Eu falei, pô, claro. E eu intermediei, na verdade, o contato dele com a editora como um amigo, assim, né? Uma pessoa que, enfim, contato e tal. E aí, no final, quando eles finalizaram, inclusive, o contrato com a editora, ele falou, olha, mas como o marketing é marketing human to human, é importante que a gente tenha uma contextualização bastante relevante do livro pro Brasil, pro mercado brasileiro, para as empresas brasileiras. Você não quer ser coautor? Aí eu, né, brincadeira, aí eu pedi pra pensar um pouco e tal, né? Não sei se eu tô muito afim, vou ver minha agenda. Então, é claro. Então, na verdade, esse meu primeiro contato foi com o Waldemar. E aí, depois, durante o processo de desenvolvimento, né, assim, da tradução, ainda que eles podem acompanhar pouco, né, porque eu tô fazendo a tradução em português e tal, mas eu fui colocando um pouquinho do que eu tava imaginando alterar e tal, e aí foi quando eu tive os primeiros contatos com o professor Kotler, que foi validando, né, então tudo aquilo que eu fui propondo um pouco aqui dentro do que era algumas alterações que eu propus aqui pro livro, até para contextualizar, aí ele veio naturalmente, ele veio ali orientando, né, como que ele imaginava e tal. E aí é isso, né? Hoje eu tenho a chance de vez em quando, não sempre, né? Então não somos amigos íntimos, como alguns falam por aí. Mas eu tenho tido a chance, é claro, de ter alguns contatos com ele, e é sempre uma coisa muito engrandecedora pela experiência que ele tem e pelo que ele representa para o marketing, né? Legal. Então tem sido um prazer muito grande. É uma grande referência, né? Quem trabalhou com marketing, trabalha com marketing, estudou marketing, certamente passou pelas teorias do Kotler. Era isso que eu queria, assim, até contextualizar para nossa audiência que, assim, além de pessoas de marketing, acho que tem muita gente, muito executivos, tal, que talvez não entendam aqui o nosso deslumbre, né, com o Philip Kotler, né? O Philip Kotler é o principal autor de marketing mundial, né? Ele é considerado o papa do marketing. Hoje ele tem 93 anos, continua mega ativo, como o Marcos está contando pra gente. Então, ter essa chance de ter um trabalho com ele é realmente um privilégio, né? Outro dia até me perguntaram também numa outra entrevista, assim, como que você explica quem é o Kotler para quem não é o Kotler, né? Aí eu até comentei que ele é mais ou menos o que o Einstein é para física, né? Então, ainda que ele não seja o único autor, né? Como o Einstein não é o único autor, hoje tudo que se discute de física passa por alguma coisa que o Einstein propôs. Então, é um pouco do que o Kotler faz, né? Na verdade, ele iniciou todo o processo da administração de marketing, né?
foram a partir dos livros dele, né? Então a disseminação do marketing nas empresas foi a partir dos livros dele. E ele conseguiu, né? E assim, com um enorme brilhantismo, se manter extremamente atualizado e propor sempre coisas novas, né? Então, quando você pega aquela sequência do marketing 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, marketing transformativo, marketing age-to-age, é tudo coisas que ele também está desenvolvendo junto com outros autores. Então, ele é realmente Aí, a grande a pessoa da área. pergunta de $1 milhão que eu vou te fazer. Como que ele, com 93 anos, consegue ainda estar tão atualizado e ter, assim, lançar as tendências? Não, assim, primeiro ele troca, ele fala com muita gente, né? Então isso é uma coisa que eu percebo, assim, nele, assim, do pouco dos contatos que eu tenho, mas ele fala com muita gente, ele aceita, essa é uma coisa que é muito interessante, né? Que a gente vê pessoas que são muito geniais, como é o caso dele, quer dizer, aí não seria tão genial, talvez, né? Mas ele aceita muito as mudanças, ele percebe muito as evoluções. Então ele tem uma abertura, assim, pro novo, que não é comum, né? Então eu acho que isso também é um dos pontos que faz com que ele esteja sempre desenvolvendo coisas novas. Então isso é muito legal dele, assim. Então, assim, às vezes você fala com ele, né? E você imagina que ele sabe tudo, né? Porque ele fez todos os Ele livros, é e tal, ele, ele né? é ele e tal. E às vezes ele fala assim, não, realmente, poxa, esse ponto é interessante, né? Enfim, então ele Que tem uma legal, abertura, hein? assim, pro novo que é admirável, né? E é isso, e ele continua muito ativo, ele gosta muito do que ele faz. E esse acho que pode ser uma primeira dica, né, para o pessoal que estuda ou que conduz um negócio, saber ouvir, né, saber observar, falar com muita gente, tá lá, como falam, com a barriga no balcão, né? Isso faz muita E tá diferença. aberto, né? Acho que é esse que é o ponto também. Não é só você escutar, mas também você tá aberto, né? A poder mudar o seu ponto de vista de acordo com o que as outras pessoas estão te trazendo, né? Que é um dos grandes conceitos do marketing, Sim, né? Que também. é a mudança, que é olhar o novo, que as empresas que ficam ali agarradas, não vou mudar, não vou mudar, acabam muitas vezes sumindo, né? Isso, Então exatamente. Ele ele aplica. aplica o que ele Que ele ensina, né? ensina, é por isso que ele tá aí até hoje, não é? É. Por isso que ele, assim, você vê tantos outros autores importantes para administração que continuam até vivos, e tal, mas acabaram ficando um pouco mais No secundários. esquecimento, E ele né? continua sendo talvez o principal autor, né? Agora, até pegando o gancho nessa adaptação, quando você participa do livro, não é simplesmente uma tradução, né? Porque o mercado americano e europeu é diferente do mercado brasileiro, Isso. né? Até assim, até pela própria participação. Então, quando você faz uma tradução ou uma revisão técnica, você entra de uma outra forma no livro, né? Então, realmente, aí você está fazendo assim, simplesmente né, uma adaptação de linguagem, né? Uhum. E aí, normalmente, é um tradutor até contratado, ele acaba sendo uma pessoa que está mais, né, tá mais acostumada com o inglês do que com o marketing, em muitos casos. E às vezes você tem um revisor técnico, né? Que basicamente vai lidar ali para entender se o tradutor fez um bom trabalho. E aí, normalmente, você até tem isso nos créditos do livro, mas não da forma como tá aí no Marketplace, que como coautor, né? Uhum. Então, aí o coautor, ele tem um pouco mais de autonomia para fazer alguns ajustes que ele julga interessante, para incluir um pouco da sua visão, assim, dentro do processo, enfim, realmente contextualizar, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Então, até, por exemplo, tem algumas teorias que são muito comuns fora do Brasil, mas as escolas de marketing do Brasil não utilizam tanto. Então, nesse caso, eu senti necessidade de fazer uma explanação um pouco mais profunda do que é aquela teoria, porque Uhum. são coisas que eu sei que não estão no dia a Um dia pouco do ensino distante, brasileiro, né? por exemplo, né? Então, aí a gente tem que aumentar um pouco lá o tamanho e tal. Tem algumas coisas que eu até me atrevi a fazer, por exemplo, a gente não costuma traduzir marketing. Uhum. Mas eu achei que até para um público mais executivo, que justamente fala com a história de marketing como se fosse uma coisa meio mágica, que demanda uma graduação toda para você aprender e tal, mas que seria interessante a gente traduzir marketing, né? E traduzir como comercialização, para que a pessoa fale assim, não, são coisas que todas as empresas fazem. Uhum. Então não existe assim um departamento de marketing que faz marketing para empresas que precisam de marketing. Toda empresa comercializa produto. E marketing é você ter técnicas para melhorar o processo de comercialização. Então, isso é uma coisa que eu sentia falta até naquilo que eu li aqui de Uhum. marketing, né, no mercado brasileiro. Enfim, então isso te dá um pouco dessa liberdade para você poder, de fato, botar um pouquinho do que é seu, né? É claro, sempre respeitando, né, os outros autores que vieram com o contexto do livro, com as ideias do livro já estruturadas lá de fora, né? Legal. E agora, então, vamos entrar na questão do livro, né? Marketing Human to Human. Uhum. Explica um pouquinho pra gente desse conceito. Tá. Então, esse é um conceito que ele é quase que é um resgate, na verdade, assim, de algumas coisas que
que foram se perdendo ao longo do tempo ou que foram sendo impactados por formas mais recentes de fazer marketing, tá? E aí, acho que tem 2 grandes pontos que acabam impactando. Um é a massificação, né? Porque no fundo, o marketing surge com o processo de massificar o processo a relação de venda, né? Então, antes de eu vender, quando eu vendia ali numa mercearia, que tinha um balconista que atendia as pessoas, era uma relação humana. Mas aí, para eu poder baratear o preço dos produtos, eu preciso massificar. Então, eu faço um grande supermercado com alto serviço, em que eu tenho um custo de venda cada vez menor, e as pessoas têm que, por causa disso, fazer autosserviço, né? Se servir sozinha, e aí eu faço a venda massiva. Eu não foco num indivíduo para fazer venda, eu foco num grupo, né? Eventualmente eu foco em todo mundo, de vez em quando eu faço um recorte sociodemográfico, que é o que a gente chama de, ou até sociodemográfico comportamental, que é o que a gente chama de público-alvo, tá? E aí, quando a gente começou até a trabalhar as perspectivas digitais, isso acabou intensificando ainda um pouco mais essa questão desumanizadora. Então a gente começou a passar a ver as pessoas, em muitos casos, não como uma pessoa que está ali interessada em resolver um problema ou, enfim, dar vazão a um desejo pela compra de um produto. A gente começou a ver um numerinho, uma bolinha, um coisinho que está passando por o meu processo do funil, né? Ou está passando pelo meu processo de venda, e o que eu tenho que fazer com ela é fazer com que ela vá pulando cada etapa, porque no final ela está vendendo. Então a gente passou por um processo, né, na própria evolução do marketing, que meio que desumanizou o marketing, tá? E aí, hoje o que a gente começa a perceber é que até pela evolução também tecnológica, você tem uma possibilidade de desmassificar os contatos. Então você pode, através do uso de inteligência artificial, uso de questões de digitalização e tal, você consegue acessar as pessoas individualmente. Então você consegue, né, numa grande escala, numa grande empresa, num grande volume, voltar a ter um atendimento individualizado, personalizado, com uma comunicação única, que leve em consideração o problema, o interesse, a vontade daquele consumidor, daquele cliente. E a partir daí você consegue, então, criar um serviço que, mesmo que ele seja massivo na origem, ele consegue ter algum tipo de individualização, porque essa pessoa tem um valor percebido superior, tá? Então, acho que esse é um pouco do contexto que traz, assim, do livro. Então, assim, vamos olhar as pessoas como pessoas, porque hoje o marketing me permite fazer isso. E antes ele não permitia, né? Como conceito, até a ideia do marketing individualizado, ele existe já há muitos anos, tá? Mas agora o que muda é que a gente tem as ferramentas para conseguir implementar isso corretamente. Quer dizer, a tecnologia ajudando a humanizar as relações, né? Exatamente. É por isso que um dos pontos principais do livro é a digitalização. E que não significa que ele não é humano, porque ele é digital, né? Então esse é um ponto importante que o livro acaba trazendo também. Nós demos uma vasculhadinha, assistimos sua palestra ontem, e aí você fala de 3 pilares, né? Não sei se eu posso chamar de pilar, que é a digitalização, que é o design thinking e o serviço, é isso? É a lógica dominante de serviços, é isso aí. Então, o que está estruturado essa ideia do humano, né? Então, como é que a gente humaniza dentro da teoria proposta aqui pelo livro? Que você tem, então, uma empresa que tem 3 grandes pontos principais que ela tem que atuar. Então, o primeiro deles é você entender o seu produto como um serviço, tá? Então, isso chama-se lógica dominante de serviço, que é justamente o processo em que você olha para o resultado do uso do produto e não para o produto em si. Então, a gente para de olhar um produto como um elemento que tem um conjunto de características físicas nele, e que a partir daí a pessoa escolhe comparando com a característica física. Não é assim que ela faz, tá? E assim, não é assim também que a empresa B2B faz. Ainda que ela tenha uma tendência a ser um pouco mais funcional do que os consumidores, mas não é assim que a empresa B2B faz também, tá? Então, o que a gente entende é que existe, então, na verdade, o importante não é o produto em si, é o uso que se faz dele, né? E até o exemplo que eu dei na palestra foi da Coca-Cola, né? Então, assim, se eu usar a Coca-Cola errada, eu tenho uma experiência negativa com a Coca-Cola. Se eu tomar ela quente, sem gás, se eu chacoalhar a lata antes de abrir. Então, tudo isso vai me dar uma sensação ruim de uso do produto. Destrói valor. Então, você veja, o valor não está no líquido, na lata. O valor está em eu usar aquele produto no momento e do jeito certo. Então, eu tomar Coca-Cola gelada, ou num copo com gelo, numa situação, né, normalmente alegre, relacionamento de família, amigos e tal. Então, ali que eu construo o valor da Coca-Cola. Então, essa é a ideia de olhar a Coca-Cola como um serviço, que está agindo ali no relacionamento entre as pessoas como um elemento que está presente ali em momentos legais, momentos felizes, né? Então, essa é a lógica dominante de serviços. Então, quando a gente olha justamente esse aspecto do uso do produto. Então, a gente fala que o produto adquire um valor no uso,
né? Porque a Coca-Cola na gôndola não vale nada. Eu já quero te interromper. Fique à vontade. Eu às vezes disparo aqui. E assim, isso acho que vem ao encontro de um pensamento que eu tenho, que eu falo muito, não meu, né, obviamente, mas que assim, os produtos cada vez mais parecidos, tecnicamente falando, né? Isso. Então, se a gente vai se apoiar só em característica técnica de produto, primeiro que está cada vez mais parecido. Segundo que meu concorrente vai copiar Isso. e eventualmente superar, porque tem Isso. tecnologia disponível para todo mundo. Exato. Então, acho que essa também é uma dica importante, né, para nossa audiência. Tipo, Isso. não fica ali parado na característica técnica, embora ela tenha que ter a sua evolução, tem que ser, é importante de ser visto, mas enquanto marketing não dá para ficar olhando para isso. Você tem que Exato. olhar o que você entrega, o valor que você Isso. entrega, o valor que a Coca-Cola entrega. A gente Isso. está imprudente, 40 graus. Uhum. E aí, quando você toma uma Coca-Cola gelada, né? Tem um impacto Tem um positivo impacto, nesse que é o que ela vende, que é a Isso. felicidade, né? Isso, exatamente. Então, veja, e aí é isso. E a gente fala, quando a gente olha, na verdade, sobre a ótica de serviços, o número de possibilidades de geração de valor, porque o número de contatos que eu tenho com o consumidor aumenta. Porque se eu olhar a Coca-Cola como um produto, na hora que o cara compra na gôndola, acabou meu trabalho. Dali pra frente, ele que vai usar o produto. Problema dele, como que ele vai Exato, não usar. é? Só que não, Só né? que não. Então, se eu entender a Coca-Cola como um serviço, isso me faz com que eu acompanhe o processo e até intervenha, e até auxilie no processo de uso do produto. Então, eu estou estendendo as possibilidades que eu tenho de criar valor. Porque eu não estou olhando, não, o cara comprou, acabou. Né? Não, agora que vai começar de verdade o jogo, que é o jogo da utilização do produto. Então, isso me permite, na verdade, tentar fazer ações diferentes, não é? Então, como é que eu envolvo, como é que eu crio experiência positiva, quais lugares que eu estou disponível para que ele tenha uma experiência de uso positiva. Então, esse, na verdade, é um pouco dessa lógica da dominante de serviços. Tá? Legal. Aí tem os outros pontos, né? Enfim, vocês vão me cortando. Aí você tem uma parte do que a gente chama de design thinking, né? Que também é uma coisa que está bastante disseminada já em algumas empresas, né? Assim, não é uma coisa nova. Mas o design thinking ele vem justamente para mostrar a volatilidade que existe no mercado, tá? Porque mesmo que a gente foque nas emoções e foque nas experiências de uso, a verdade é que os produtos evoluem com muita rapidez. Então, qualquer tipo de empresa, independente do tamanho, do porte, do segmento, a única coisa que ela sabe é que ela vai ter que continuar evoluindo seus produtos e seus serviços. Ela não vai poder ficar parada do jeito que ela está oferecendo hoje. E aí, essa lógica do design thinking traz muito o consumidor, o usuário, o cliente para o centro do processo de evolução da empresa, né? Então, basicamente, eu entendo como é que ele está usando, eu entendo o benefício que ele tem, eu entendo as dificuldades que ele tem e eu ajo em cima disso para melhorar a minha oferta, né? Então, aí eu vou melhorar meu produto, meu serviço, criar serviço novo, criar produto novo. Então, ele está muito conectado a essa perspectiva de continuar a iterar e inovar frequentemente e constantemente, numa lógica muito mais de evolução de produtos com pequenos lançamentos ao longo do tempo do que fazer o que se fazia no passado, que era um grande movimento de mercado em que eu relanço a marca e tal. Então, né, ele aponta para um processo diferente, inclusive de inovação. E o terceiro ponto da digitalização é um imperativo dos negócios, né? Então, assim, negócio que não tem digitalização está fadado a desaparecer, né? E aí a gente fala muito da digitalização como um fator humanizador. Então, a digitalização não é, né? Porque, assim, a gente às vezes discute muito a digitalização como um elemento de desumanizador, né? Ah, agora eu não posso falar com o atendente, eu tenho que falar com um robô. Ou eu tenho que falar com a URA. Ou eu tenho que falar com atendimento automatizado via WhatsApp. E aí, o que a gente às vezes olha e observa assim, em alguns estudos é que isso não é o problema. Então, o problema não é você resolver um problema operacional, básico e tal, usando um robô. O problema é que o robô, muitas vezes, ele é ineficiente. Porque ele foi colocado ali para reduzir custo. E não para ajudar necessariamente o cliente. Não para resolver. Exato. Então, qual que é a ideia em muitos casos? Cara, se eu puder digitalizar e resolver com direto, sem ter um atendimento humano, ótimo. Além disso, tem uma etapa importante que começa a conectar com a inteligência artificial, que a digitalização ela pode ser um contato humanizado. Né? Em que você tem ali toda a base de dados. Claro, você não precisa mentir para a pessoa fingindo que é uma pessoa que está atendendo. Isso não é um problema. Mas quando você tem toda a base de dados que a empresa já tem e que ela conhece profundamente o consumidor, ela consegue, através de uso de inteligência artificial e outras tecnologias, individualizar cada atendimento.
tá? Seja com o canal que você vai utilizar para fazer contato com o consumidor, o tipo de linguagem que você vai usar, a forma de, sei lá, de solução que você vai propor. Então, tudo isso hoje pode ser individualizado. Assim, está sendo, né, ainda aos poucos, mas tudo isso vai acontecer e aí a digitalização vai levar justamente à humanização e a um produto único, né, É. para cada indivíduo. Esse é um ponto que a gente até queria dar uma esclarecida até um pouco mais profunda, porque num primeiro momento, quando a gente. O momento fala muito em todas as áreas, em todos os caminhos, sobre a inteligência artificial. E o que vem à nossa cabeça, e até o que a gente assiste em algumas matérias, alguns conteúdos a respeito, é que as pessoas estão sendo substituídas por robôs, né? Que tudo está saindo do humano e indo para a máquina, indo para o mundo computacional, para o mundo Sim. digital. Então, não é isso, né? Na verdade, a gente não está sendo substituído, a gente está agregando força. Seria alguma coisa nesse sentido? Assim, eu gosto até de uma definição, até que é aquela futurista Amy Webb, né? Que toda vez que tem o South by Southwest lá, o SXSW, né? E tal, aparece muito e tal, com o relatório dela. Ela fala, cara, que sim, na verdade, o que vai acontecer no futuro é que a inteligência artificial vai ser como uma calculadora pra gente hoje, né? Então tem coisas que eu não preciso mais fazer de cabeça, né? Eu posso ter uma calculadora e eu faço a conta, né? Então, na verdade, é claro, né? Eventualmente, certas características, né? Então, por exemplo, a pessoa que sabia fazer conta de cabeça bem começou a perder um pouco do seu valor, né? Porque agora tem uma máquina que substitui, mas só que ela torna a matemática e tal, a conta acessível a todos, tá? Então, na verdade, assim, ela vem justamente para auxiliar as pessoas nas suas tarefas cotidianas. Eventualmente, elas vão ser mais produtivas e, eventualmente, isso vai levar a um rearranjo do mundo do trabalho. Mas, assim, inovação e evolução é inevitável, né? Então, assim, não é uma discussão também, temos que evitar, temos e tal. Acho que tem que controlar, né? Muitas pessoas que são especialistas dizem que tem, às vezes, alguns elementos que precisam de uma regulamentação maior, um cuidado maior. Mas é isso, assim, a inteligência artificial vai ser um grande apoio, né? A uma série de coisas que a gente faz e a gente já estão aí, né? Então, quando o Waze te dá um caminho, é uma inteligência que está ali te ajudando a fazer um caminho melhor, né? Ou evitar um trânsito, enfim, calculadora, não é? O computador, não é? Então, hoje, no passado, você tinha tanta gente em empresa que fazia tanta coisa operacional. Lembra? Tinha digitador, tinha gente que ficava só consolidando o número de vendas, tá? Isso tudo hoje foi sumindo O porque pessoal que a tecnologia ficava faz. com cheques, lembra? Na Compensação de compensação de cheque, cheque, não era. é? Tudo Não vamos falar manual, essas coisas que a não é? gente só leu a Então, eu não tô respeito. entendendo. O que é um cheque mesmo? Cheque não faz parte. Mas então, assim, na verdade, até acho que o Waze que você trouxe aqui é um case interessante, porque o Waze funciona muito bem, é uma inteligência artificial, mas que também é abastecido pelo dado dos usuários, pela questão humana. Isso. Então, sob o ponto de vista do marketing, essas duas forças têm que estar juntas ali, Sim, né, sim. para conseguir entregar uma experiência melhor. Claro, senão a experiência fica ruim. Então, eu automatizar uma experiência que ela é massiva, normalmente você vai ter problema com ela, né? Mas quando eu uso, né, os dados que eu tenho dos clientes e a inteligência para poder individualizar o atendimento, isso vai ser visto como positivo, não negativo. Quando as pessoas entram em contato com a empresa, ela quer resolver problema. Se você der uma solução para ela, tá resolvido. Ninguém quer falar com gente, tá? Eu quero falar com gente, eu quero falar com meu amigo, né? Quero almoçar com alguém, quero visitar minha família, né? Enfim, então essa é a relação humana que eu quero. A empresa que ela quer resolver o meu problema. Tá? Se ela puder fazer isso com uma máquina, né, ao invés dela fazer isso com uma pessoa humana, tudo bem. Para o consumidor, provavelmente não vai ter muita diferença. Legal. E tem algum case de alguma empresa que esteja trabalhando bem nesse sentido? Como que está evoluindo na prática, né? Então, assim, todo livro ele é lastreado com exemplos e Uhum. casos assim de empresas reais, né? E aí, na verdade, o que a gente brinca um pouco assim é que, assim, ela não chama de marketing age to age porque não tinha esse nome antes, né? Mas é claro que tem práticas que estão no mercado, né? Porque até uma teorização dentro da administração, ela vem de práticas, né? Então eu olho o que empresas boas estão fazendo e a partir daí eu utilizo para criar uma ferramenta para as outras empresas poderem também se apropriar disso. Então sim, tem, né, empresas, eu acho que as empresas de tecnologia, elas acabam tendo um desenvolvimento bastante interessante nessa questão de humanização, mesmo sendo empresa de tecnologia, porque justamente ela nasce, né, de um formato de dados, né, ou de uma disponibilidade de dados que está muito presente. Então você pega, sei lá, duas aqui das brasileiras, vai, a iFood e, sei lá, a 99.
né? Uhum. De aplicativo de Táxi. corrida e táxi e tal. Ela, por exemplo, a iFood, ela hoje trabalha com alguns de inteligência artificial para oferecer para você cupons, descontos, você já está fomentando o consumo dela Uhum. de uma forma positiva, porque todo mundo gosta de ganhar um descontinho para comprar comida, não é? E tal. É para comprar no restaurante que você gosta, mas ela faz isso, em muitos casos, de uma forma muito individualizada. Porque é o restaurante que você gosta, na região que você está, no horário que você costuma pedir, no volume de comida que você costuma pedir. Uhum. Então, ela consegue captar esses dados e individualizar. Então, isso você percebe o quê? Um atendimento humano, né? Não humano na questão que tem alguém falando com você, mas, cara, alguém tá entendendo sobre Sim, mim, não é? é. Alguém me entende e me entrega algum tipo de oferta que realmente eu gosto, Uhum. tá? Então, você vê, essas empresas de tecnologia estão indo nessa área. A própria Amazon, né? Que tem uma relação humanizada com base em dados para justamente poder ser o monstro do varejo que ela é, né? Então ela também vem, de fazer ofertas específicas, inovar e evoluir constantemente, então iterar, né, com design thinking, com tudo digitalizado, olhando o serviço, não o produto, né? Ela não Uhum. olha simplesmente o quanto ela custa em relação ao concorrente, vai que o serviço de varejo, a grande base de comparação é preço, Uhum. né? Ou quanto rápido ela entrega. Ela está olhando, na verdade, um conjunto muito mais amplo de comportamentos que você tem ao estar ali envolvido com ela, que permite que ela sugira certos produtos, que ela se comunique, inclusive, com você de jeitos distintos, né? Então, você vê que essas empresas, elas têm já coisas inerentes ali do marketing age-to-age nela. Legal. E o bacana é que isso é totalmente diferente de um marketing invasivo, agressivo, que a gente vê muito quando, às vezes, quando a gente está num site, algum lugar, a gente fica com medo de perguntar alguma coisa, né? Porque vai vai receber respostas pelos próximos 15 dias a cada meia hora. Isso. Então, esse é um ponto importante, porque essa é uma grande crítica do que está no livro, né? E eu até fiz isso muito fortemente até ontem na palestra, né? Falei assim, na verdade, o problema também é que o marketing tem uma reputação negativa. Uhum. Porque parte das pessoas veem o marketing não como uma empresa que está te atendendo bem. Uhum. Esse é um bom marketing, não é? Eu vou ajudar a empresa a atender melhor os seus clientes, seus consumidores, sejam ele B2C, B2C, B2B, o que quer que seja, né? Ou B2F, né? Pessoal Aham. da área de agro e tal. Então, o marketing é isso, né? Não é uma Trazer perseguição, né? Isso, o marketing não tá Que aí te para vence pela canseira. Então, Isso, vou exatamente. comprar que é para esse cara parar. Para. Ah, você sabe, se eu comprar, ele para, né? Enfim, então isso daí são práticas nocivas que, inclusive, trazem uma perspectiva negativa para o marketing, né? Aham. E aí, até aproveitando aqui, como é que isso dissemina também? Cara, é um monte de gente que, na verdade, não tem uma formação em marketing, que vende um monte de curso de marketing sem qualquer tipo de pé nem cabeça por aí, de fórmula pronta que promete para as empresas que elas vão vender mais, Uhum. né? E, infelizmente, essa tipo, às vezes, de mensagem é muito sedutora para o empresário. Não, o cara falou que eu vou vender mais, que eu vou melhorar meu resultado em tantos %. Mas ele não está te oferecendo de verdade uma discussão de marketing. Ele está te oferecendo, na melhor das hipóteses, um processo de cadência de vendas, que em grande parte dos casos ele é feito de forma invasiva, incômoda e que irrita as pessoas. Esse acho que é um ponto legal para dar uma reforçada, né? Porque muita gente que acompanha o nosso trabalho, eventualmente tem uma empresa com uma atuação local ou regional, enfim, e acaba sendo seduzida por essas ferramentas mágicas, Os né? gurus, né? Só que é importante olhar para o médio e longo prazo, porque no curto, né, a gente até tem um aumento de conversão, né? Mas ao longo Isso. prazo, isso pode ser um tiro no pé, né? Sim, exatamente. Então é isso, porque no fundo, você até gera eventualmente uma venda, mas baseado num início de relacionamento muito ruim. Uhum. Então, isso não significa que o cara vai recomprar você. E outra, em muitos casos, a empresa está muito ansiosa em fazer a venda, mas não pensa nas relações posteriores à venda, não é? Então, quando eu botar esse cara para dentro, o que eu faço com esse cara novo que está entrando aqui na minha empresa? Então, às vezes você gera, né? Eu trago 2 clientes e perco 2 clientes. Então, o que adianta eu ter um processo que me traz, sei lá, 2 clientes por dia se eu jogo 2 clientes para fora todo dia? Então, nesse caso, é até um desperdício de recurso muito grande que a empresa acaba fazendo, porque ela gasta muito para conquistar cliente e como ela não consegue atender adequadamente o cliente fica saindo para fora depois. Aí eu preciso reconquistar de novo.
Então, na verdade, o funil, muitas vezes, ele é uma lógica ilusória, né? Porque, primeiro, nem todo mundo que quer te comprar precisa passar pelo funil. Uhum. Às vezes, ele já decidiu que ele quer comprar. Você não Já tá precisa... na base, né? Exato, né? Então, assim, ele não precisa do funil para te comprar. Mas, do outro lado, como você fica metrificando, às vezes de maneira muito duvidosa, essa história do funil, você acha que se você não botar 500 pessoas lá no topo do funil, você não tira duas embaixo. Você precisa vender dois para sustentar a tua empresa. Então, ele é uma lógica também que acaba sendo meio assim, ele vicia, né? Então, você acha que você tem que botar 500 para tirar dois. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes os dois comprariam de qualquer maneira. Exatamente. E é impressionante porque as empresas têm muito essas fórmulas, né? Eu preciso de 500 para falar com 250 para vender dois. Não, isso é totalmente errado. Toda vez que Falta vem até de fórmula... conhecer melhor a jornada e a própria dor do consumidor, né? As diferentes personas ali. Nem todo mundo tem a mesma... Sim. E sabe que vocês estão falando essa questão da perseguição e eu me lembrei de uma coisa. A gente não atende mais telefone, né? Se é um Nunca. número que a gente não conhece. E por quê? Porque a gente sabe que vai ser alguém vendendo, alguém me perseguindo, É isso mesmo. né? Então eu não atendo porque eu não quero essa perseguição. Então, gente, que coisa louca que vai se Exato. transformando, né? Eu É. imagino o custo de ter um call center Exato. para perseguir Uhum. clientes Não é? que não querem, Ah, não, que mas nem vamos atende diminuir, mais. vamos automatizar. Aí você tem o robô ligando. Piorou, né? E alguém tá lá, tá, olá, temos uma oferta para você. Sabe, é uma coisa que não dá, assim, sinceramente, assim, é muito difícil imaginar que isso funcione em algum nível. E se funciona em algum nível, só incomoda. Não, né? e desagradável quando você fala do robô. Eu lembrei daquelas ligações que hoje também não atendo mais, mas quando eu atendia, falava alô, alô. E não era ninguém. pessoa, Era uma gravação para que eu falasse alô, para que fosse sentido que eu tinha atendido e isso era repassado para um outro Porque aí, atendente. e muitas vezes para saber, bom, esse dia, né? Nesse dia da semana, em tal horário, Ele ele atende. atende. E aí persegue, perseguição. É isso aí, mas é isso. Aí você sente sempre, parece que assim, parece que só existe empresa de cobrança no Então, Brasil, né? Tá sempre, exato. todo mundo te liga pra te vender, compra. Enfim, é muito ruim, tá? Não é assim, não é assim que o marketing foi desenhado para ser, sabe? Então, no fundo, até quando você pega esses cursos dos gurus aí e tal, não é curso de marketing, né? Ele é um curso de cadência de vendas, muitas vezes com técnicas massificadas que não funcionam para todo mundo, né? Ah, mas se você botar um investimento, as pessoas comprarão. Cara, às vezes no curto prazo até você consegue ter um resultado ali em função disso, porque o teu processo anterior era muito desestruturado, tá? Então você botou lá na planilha do guru, melhorou alguma coisa. Mas não é que a planilha é boa. Na verdade, ele ajudou ainda a se estruturar um pouquinho de alguma coisa que estava muito desestruturada. Mas assim, não tem nada que a gente vê, às vezes, no mercado, esse mercado, especialmente dos gurus aí e tal, não tem nada que a gente olhe que tem um lastro realmente coerente com qualquer estudo, assim, empírico e correto das áreas de marketing e comportamento do consumidor. E quando a gente lembra, desculpa, quando a gente lembra de empresas que têm esse processo, ou tinham esse processo de venda agressivo, elas não existem mais, né? Essas empresas que ligavam a televisão, né? Na época que a gente assistia televisão também, tava lá vendendo. Elas vivem aquele ciclo e somem, né? Elas não têm a capacidade de se conectar com o consumidor a longo prazo, é verdade. Então, assim, a gente pode dizer, ou é muito ousado dizer que assim, o marketing 1 ele é meio que um resgate da origem do marketing, de olhar para o consumidor, de entender esse consumidor, de buscar um relacionamento mais individual com ele. É porque assim também, ele tem um quê de resgate, mas assim, a origem do marketing, quando a gente faz marketing, especialmente depois dos anos 50, 60, ele é uma origem massificada. Então, o marketing, ele é uma estratégia massificada de vendas. Você pegar livros muito antigos e artigos muito antigos, até tem uma das discussões que eu fiz aí com o Kotler, eu falei assim, como é que surge o marketing? Eu falei assim, quando eu comecei, a gente já tinha o termo marketing, a gente usava, mas na verdade o que a gente discutia era muito vendas. Então não existia um marketing, existia vendas. Que vendas? Vendas massivas. Então, toda essa estrutura de marketing que foi, assim, até o começo meados dos anos 2000, né, e tal, ela era uma estrutura que trabalhava muito em cima da massificação. Depois você até começa a partir dos anos 90, ali uma questão de segmentação massiva, né? Então, grandes grupos de consumidores e tal, pela evolução do mercado, mas ele ainda era um marketing que era voltado para grandes segmentos, tá? Então, ainda que esse marketing ele pareça um resgate,
ele não é um resgate do ponto de vista de que é isso que as empresas que faziam, que estruturavam o departamento de marketing sim. faziam, tá? Isso é uma coisa que as empresas pequenas faziam, né? Então, esse atendimento individual, humano, próximo, era uma coisa que as empresas pequenas faziam. E que não eram possíveis para muitas empresas grandes fazer pelo volume de atendimento que estava sendo disponível, e até porque, nesse caso, né, a ausência de pessoas ou a massificação levava a uma coisa que o consumidor queria, que era acesso. Né? Por que eu massifico? Por que eu não tenho vendedor pessoal para tudo? Porque custa caro. Então, assim, né, foi um trade-off. Certo? Então, eu fiz um trade-off. Eu abri mão de uma individualização, de um cuidado, de um envolvimento, para ter acesso a um produto que ele era. Escala. Isso, para ter acesso a um produto que ele era. Me trazia bem-estar, me trazia satisfação, por um custo muito menor. Tá? Então, essa é um pouco da história. O que hoje começa a se colocar em evidência? Eu tenho hoje ferramentas, especialmente através de tecnológicas, de ter um atendimento massivo mais individualizado. Tá? Então, nesse ponto é que onde está um pouco do resgate. Então, assim, mas é como a pequena padaria, o pequeno restaurante atende? É. Só que agora eu posso fazer isso no McDonald's, sabe? Só que agora eu tenho como fazer isso em grande escala através da tecnologia. Isso, exatamente. Que Então, a padaria antes não conseguia, ela conseguia ali limitadamente, isso, né? é A isso aí. caderneta. Isso, não é? E às vezes até isso, você nem precisava caderneta, o cara de cabeça sabia quem você era, o que você gostava, tá? Então assim, hoje a grande empresa pode fazer isso também, né? Então esse é um dos exemplos, até que a gente viu até ontem, né? Eu passei pelo menos algumas respostas que o Cotter deu para algumas perguntas, e ele fala isso, na verdade, o interessante, até uma coisa meio ética que está presente nessa relação, é que se eu sou uma empresa que vive numa comunidade, e essa comunidade é pequena, eu não quero fazer alguma coisa errada para o outro, porque eu fico mal visto naquela comunidade. Mas quando a gente começou nessa história de globalização, grandes empresas, coisas massificadas, a gente consegue se esconder por trás do massivo, tá? E agora, na verdade, até por uma questão da digitalização e do acesso, transparência de informação, isso começou a voltar atrás um pouco de novo, né? Então, hoje, se uma empresa faz alguma coisa ruim, mesmo que seja num lugar específico, com uma pessoa em específico, isso tem um potencial de viralizar e prejudicar a Não dá mais empresa. para se esconder. Não tem mais a se esconder. Não, mas o processo é assim, o sistema não está funcionando, senhor, não é? Aquelas coisas, eu só trabalho aqui, tá certo e tal. Então isso para de acontecer, né? Isso para de ser possível, né? Legal. E para Aí eu queria falar. falar. E é meio que o melhor dos dois mundos, né? Sim. A gente conseguir ter essa humanização, mesmo diante de um volume grande de clientes, quer dizer, as empresas conseguem continuar atendo ali a sua massa de vendas, mas falar individualmente ali, personalizadamente com cada cliente. Isso. É o melhor dos É o melhor dos mundos. mundos, exatamente. Então é essa possibilidade que a tecnologia nos traz. E aí acho que um pouco do que está também presente no livro que é importante é que isso, não que traga, tá? Mas isso escancara, na verdade, e passa uma cobrança muito forte os aspectos éticos e responsáveis com relação àquilo que a empresa tem feito, tá? Uma porque é uma necessidade, né, dela conviver bem na sua sociedade e manter a sua comunidade viva. A gente está percebendo aí, né, com as questões das mudanças climáticas, o quanto a gente está começando a sofrer os resultados daquilo que foi feito. Então, parte dessa responsabilidade é das empresas, né? A outra parte pode ser das pessoas, outra parte pode ser dos governos, mas parte é da empresa. Então, ele meio que coloca um pouco essa responsabilidade na empresa, né? Fala, não, assim, quando você está movimentando ou trabalhando ou se envolvendo com uma comunidade, você tem que fazer coisas que são éticas, transparentes, corretas e valiosas, né? Porque se você não for valioso para sua comunidade, não tem por que estar presente ali ao redor dela. É isso. Então, agora eu queria só fazer um gancho para nossa região, né? A nossa região, enfim, tem empresas de vários segmentos, de vários tamanhos, mas existe uma grande parcela, como acho que em vários locais, de pequenas empresas, né, com atuação local e empresas voltadas para o agro. Para esses dois segmentos específicos, o que você pode destacar? Legal. Não, acho que para as empresas pequenas, eu acho que a gente consegue trazer hoje, né, e tem um pouco disso dentro do livro, dentro dos cursos que a gente tem feito, de você ferramentar e auxiliar o pequeno empreendedor ou o médio empreendedor a conseguir ter técnicas mais apuradas de acompanhamento dos hábitos, né, dos consumidores, das experiências que você está proporcionando para as pessoas que compram com você, um histórico, inclusive
do que as pessoas têm feito para não basear na tua cabeça ou na caderneta, né? Uhum. Então você tem hoje ferramentas para isso. Do treinamento dos seus colaboradores, que tipo de treinamento você vai dar para eles, que forma que eles vão se envolver ali, né, com os seus clientes, com você mesmo, com uma questão de cultura empresarial. Então, assim, você tem uma série de ferramentas que antes eram meio exclusivas às grandes empresas, que estão acessíveis também às pequenas empresas, até para elas poderem crescer com mais consistência. E a humanização que você falou, pegando o gancho agora, tem a ver com o colaborador também, né? Não é só a Sim. humanização do consumidor final, é com o público interno, com todos os stakeholders da empresa, né? Exato, não é? Então a gente estava até comentando isso, que assim, uma parte importante, por exemplo, quando você tem pequenos serviços, tem muito associado, pequenos negócios estão muito associados a serviços, Uhum. né? E o serviço, em muitos casos, ele tem um atendimento pessoal. Então, onde que está o principal ponto de experiência do teu consumidor? Com o teu atendente, Uhum. né? Que às vezes pode até ser você em alguns casos, mas às vezes não é, né? Então, esse cara, na verdade, é que está criando as experiências. Então, eu tenho que saber qual experiência ele tem que criar, como que eu posso acompanhá-lo, não é? Então, quais são as métricas que eu posso ter ali para acompanhá-lo. E como eu posso treiná-lo, inclusive, como eu Uhum. posso recrutá-lo. Então, isso é uma coisa que a gente percebe que está cada vez mais acessível para pequenas empresas, que vai ajudar justamente o empreendedor a ter uma previsibilidade maior no seu processo de gestão, Legal. né? Aí do agro. E no agro, então, assim, uma coisa que a gente até teve essa pergunta Aham. ontem e foi muito boa, né? Assim, o agro, ele tem uma relação com o que é a ideia do marketing age to age, especialmente pelo processo de relacionamento de longo prazo, Uhum. tá? Então, em muitos casos, as empresas, né, mais industriais, assim, e tal, os relacionamentos, eles são mais etéreos. Porque, assim, tem um diretor numa empresa que fala com um gerente, um diretor na outra empresa, e aí troca de um lado, troca do outro. Então, você tem uma troca natural, até uma renovação dos quadros das Uhum. empresas que é natural. Então, as relações, em muitos casos, elas são novas, porque ou você trocou a pessoa de um lado, ou você trocou a pessoa do outro lado. No agro, você tem uma perenidade muito maior, especialmente por causa da terra, né? Então, a terra, ela tem um dono, essa terra, ela acaba passando de geração para geração, em alguns casos, ou pelo menos fica um longo tempo com uma pessoa em específica. E aí, você tem uma visão de longo prazo, né? Uhum. Então, isso leva a uma certa responsabilidade que humaniza. Então, se eu tenho um relacionamento que não vai estar só para essa... Então, eu não vou me matar para vender essa safra aqui só, né? Porque vai ter ano que vem, e vai ter o outro ano, e vai ter o outro ano. E daqui, talvez, 15 anos, eu esteja falando com o filho do cara que hoje está ali acompanhando ali o dia a dia na fazenda. Uhum. Então, esse tipo de coisa tem que levar um cuidado muito grande dos fornecedores, por exemplo, das fazendas, né? Porque ele não está construindo uma relação que vai acabar naquela safra ou no momento que o pedido está fechado. Ele, na verdade, ele está construindo um relacionamento que vai ficar por muito tempo. E em muitos casos no agro, como você tem uma relação que naturalmente ela é humana, né? Uhum. Muito assim, né? Tem essa perspectiva humana muito forte. Uma insatisfação ou uma decepção, ela fica muito presente, né? Então a gente tem na consultoria alguns clientes de agro, e as pessoas se lembram de decepções que elas tiveram décadas atrás, que o pai teve. Ah, não, essa empresa, quando chegou aqui, fez muita coisa errada, viu? Porque vendeu isso, isso, isso e aquilo. Cara, e meu pai sofreu muito com essa empresa, sabe? Uhum. Então é uma coisa que você vê o quanto isso tá presente ali na história daquela família, tá? Uhum. Então, essa é uma coisa que também está ligada ao marketing humanizado. É uma visão de longo prazo, é uma satisfação, é você eventualmente até perder hoje para continuar ganhando no Uhum. futuro. Então, isso são alguns conceitos que estão presentes ali no marketing age to age. Legal. Legal. Temos? Temos, para finalizar, conta pra gente, vai ter um curso. Exatamente. Então, estou tendo a chance aqui, né, até com a ajuda do Fábio aqui e tal, de fazer um curso aqui na Unoeste. Então, em dezembro, dia 6 e 7 de dezembro, nós vamos ter um curso que são 2 dias inteiros, tá? Então, são mais ou menos aí 15, 16 horas para a gente discutir, não me lembro exatamente, mas é por aí. Então, são 2 dias inteiros para a gente Aham. discutir justamente o marketing humanizado, né? Falar dos processos, falar das técnicas, falar da evolução do marketing, e claro, poder sempre, né, trocar muito com os nossos alunos para que cada um traga também o seu problema, o problema da sua empresa, o problema do seu segmento, do seu mercado, para a gente poder sempre ir alinhando, tá? Então a ideia é justamente que seja um curso que ele forme, não é, as pessoas, mas que também ele traga uma discussão prática para que as pessoas possam depois aplicar, né, no seu dia a dia. Então, quem puder estar com a gente aí no dia 6, 7 de dezembro, vai ser um prazer estar de volta aqui, né, em Uhum. Prudente, para poder estar com os alunos aí desse curso. Uma oportunidade única, né? Tanto para quem é da área de marketing, quanto para os empresários da região que
gostam e precisam se aprofundar na área, né? Sim, É sim. isso mesmo. A gente até comentou ontem, né? Assim, a gente talvez tenha até uma parte do grupo sejam professores, né? Que vão estar junto com a gente, aí, justamente para poder, enfim, entender um pouco mais do conceito e até poder repassar também nas suas aulas e consultorias aí. Muito legal. Precisamos sempre de atualização e oxigenação, né? Senão. Sempre. É isso. É isso, Marcos, um prazer enorme ter você aqui, assim, muito conteúdo, a gente ficaria muito mais tempo, Aham. né? Mas acho que tudo que você trouxe é muito bacana de ser refletido e de se pensar em como implementar isso. Muito Com certeza. obrigada. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui. Enfim, foi uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês e até, né? Enfim, poder circular mais, conhecer mais aí da cidade. Legal. Obrigado, Marcos, Priscila. Obrigado, Renato, por estar aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.